Todos já sabem que a direita ligada a Bolsonaro mente compulsivamente. Desde o início da crise do coronavírus, as milícias bolsonaristas nas redes aceleraram o ritmo de produção de notícias falsas. A última delas foi um texto antigo de Reinaldo Azevedo, dizendo que o PT desviou 242 bilhões de reais da saúde. O texto foi tirado de contexto. Ao dizer que foram desviados 242 bilhões de reais da saúde, Reinaldo não estava falando sobre corrupção. O texto fala sobre a chamada desvinculação de receitas da União, um mecanismo que existe desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E a chamada DRU está definitivamente no centro das atenções aqui na Câmara. Saiba agora o que é exatamente a tão falada desvinculação de receitas da União e veja como estão as discussões sobre este instrumento que até o ano passado dava mais liberdade para o governo gerir seus gastos. A DRU era um recurso que autorizava o governo a gastar livremente até 20% do orçamento da União. Pela regra, os outros 80% tinham destino obrigatório previsto na Constituição e em leis ordinárias. Criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência, FSE, essa desvinculação foi instituída para estabilizar a economia logo após o lançamento do Plano Real. Na prática, ela serve para dar liberdade na execução do orçamento, na gestão do orçamento. Quando entram receitas que estão carimbadas, que estão vinculadas, uma parcela que eles pretendem que seja crescente dessa receita pode ser destinada diferentemente do que a lei ou a Constituição havia previsto. Em 31 de dezembro de 2015, terminou a vigência da lei que instituía a DRU e, com isso, o orçamento voltou a ter 100% de destinação obrigatória. Por isso, o governo espera a aprovação de uma proposta que institui a DRU novamente até o fim de 2023. Tem uma última informação que acabou de chegar, antes de encerrar. Chegou agorinha de Brasília, o Senado acabou de aprovar a desvinculação de receitas da União até 2023. É isso que a gente sempre chama de DRU. O que o texto não conta é que mesmo com a desvinculação, o orçamento da saúde saltou de 28 bilhões de reais no último ano do governo Fernando Henrique para 106 bilhões em 2014. Considerando somente os governos petistas, houve um aumento de 246% no orçamento da saúde. Descontada a inflação, o aumento real é de quase 80%. Outra notícia falsa que circula atualmente diz respeito ao custo dos estádios para a Copa de 2014. Vamos comprovar com dados que não houve gasto do governo federal na reforma dos estádios. Os estádios pertencem em sua maioria aos governos estaduais e foram esses governos que gastaram dinheiro para a execução de obras. Também existem alguns poucos estádios privados, como a Arena Corinthians e o Beira-Rio. Em todos os casos, a única participação do governo federal foi a concessão de empréstimos por meio dos bancos públicos. Praticamente a totalidade destes empréstimos tem sido pagos em dia. Mais importante que isso é entender que os estádios da Copa custaram cerca de 3 bilhões de reais. O orçamento da saúde em 2020 é de 125 bilhões de reais. Ou seja, os gastos com a Copa do Mundo no Brasil não afetaram de maneira relevante o orçamento da saúde. É mentiroso dizer que a situação dos hospitais hoje estaria diferente caso a Copa não tivesse ocorrido. Também é importante lembrar que o Brasil recebeu milhões de turistas estrangeiros em 2014, que gastaram só na época da Copa US$ 1,5 bilhão na nossa economia. Resumindo, o impacto fiscal da Copa do Mundo foi próximo de zero. Poderíamos também falar sobre as grandes obras de melhoria em aeroportos e trens nas grandes cidades, que só saíram do papel em função da Copa. Mas isso fica para depois. Quem sabe para um próximo vídeo.